A verdade chocante sobre a transição planetária, como as provas e expiações afetam nossa evolução. Será que você está preparado para ultrapassar esta fase? Bem-vindos, pessoal, ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. Sou Gessé e hoje trago um assunto muito atual no que diz respeito à transição do planeta. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema bastante importante e talvez um pouco chocante: a transição planetária e como as provas e expiações podem afetar a nossa evolução. Muitas pessoas já ouviram falar sobre a transição planetária, mas poucos compreendem a sua profundidade e o seu impacto na nossa vida e na nossa jornada espiritual. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje, sobre a verdade chocante que envolve essa fase de transição planetária. Então, se você quer entender como as provas e expiações podem influenciar a nossa evolução espiritual durante esse período de mudança, continue assistindo esse vídeo até o final. Se você não é ainda inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todos os vídeos das terças e sábados às 19 horas. Comente aí abaixo o que você achou dessa história, se você acredita, se você já começou a se preparar para essa fase muito dura e difícil. Quero saber da sua opinião. Compartilhe também. Compartilhar a espiritualidade é um gesto de amor. Vamos ao vídeo. A fase anterior à codificação da doutrina espírita começou há cerca de 100 anos antes do Livro dos Espíritos ser publicado em 1857. Essa fase foi marcada por mudanças significativas na humanidade, incluindo o Iluminismo, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, além de muitas descobertas na ciência e na música. De acordo com Kardec, haveria 2 ou mais gerações de incredulidade após a codificação da doutrina espírita, o que, considerando que uma geração dura em média 50 anos, coincidiria com a data limite de Chico Xavier em julho de 2019. O documentário Data Limite, disponível gratuitamente no YouTube, explora esse assunto e oferece informações úteis e transformadoras. Chico Xavier afirmou que se o terceiro conflito mundial não ocorresse até meados de 2019, haveria uma evolução gigantesca histórica em todas as áreas. No entanto, a fase de transição planetária é lenta e não significa que o mundo ficará perfeito de uma hora para outra. A Terra se tornará um planeta em regeneração em torno de 2057. Mas a transição não acontece da noite para o dia. Desde o segundo conflito mundial, muitas pessoas que desencarnaram foram exiladas para planetas inferiores para que a Terra continue sua evolução em ambientes mais compatíveis. Isso ocorre por compaixão divina, pois uma carga de energia muito grande e gigantesca para quem não está preparado pode ser muito, mas muito prejudicial. Para que um planeta possa evoluir, é necessário que as pessoas que ainda mantêm valores antigos e sombrios sejam removidas, pois sua presença impedirá o processo de regeneração do planeta. Esse é o motivo pelo qual existe o degredo e o exílio para planetas primitivos. A maioria das pessoas encarnadas atualmente na Terra são exiladas de capela,
como é descrito na obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, por meio de Chico Xavier. Esse livro é profundamente interessante e oferece uma perspectiva espiritual sobre a formação das civilizações, desde o exílio de Capela até os dias atuais. Ao ler essa obra, temos acesso a uma narrativa dos fatos sem distorções ou viés, o que nos permite entender os eventos sociais e transformações à luz do conhecimento espiritual. Embora seja importante lembrar que a história é frequentemente contada a partir de uma perspectiva específica, o que pode distorcer os fatos para favorecer determinada cosmovisão. No entanto, a obra de Emmanuel é excepcional, pois nos permite entender os eventos com base na perspectiva de um espírito iluminado que fala a verdade. Atualmente, muitas pessoas estão deixando a Terra e desencarnando para ir a planetas inferiores, assim como ocorreu em Capela há cerca de 10.000 anos. No entanto, isso não significa que todos os que desencarnam vão para um planeta inferior, já que existem aqueles que já encerraram seu projeto reencarnatório e estão indo para dimensões superiores. De acordo com Allan Kardec, existem 5 tipos de mundos: primitivos, de expiação e provas, de regeneração, ditosos ou felizes e celestes ou divinos. A Terra ainda está no estágio de expiação e provas, o que significa que é um mundo em que os espíritos ainda precisam evoluir e progredir para alcançar a regeneração. Os mundos primitivos, por outro lado, são destinados às primeiras encarnações do espírito, enquanto os mundos ditosos são aqueles em que os espíritos já alcançaram a perfeição. Os espíritos em outros mundos inferiores ainda possuem um senso moral pouco desenvolvido e o mal ainda é dominante, apesar de já existir a prática do bem. Esses mundos incluem o mundo de expiação e provas, que é onde a Terra está atualmente em transição. É aqui que os espíritos reencarnam para corrigir erros de vidas passadas e passar por provas que contribuirão para a sua evolução. O mundo de regeneração é para onde a Terra está se movendo e terá início essa regeneração em torno de 2057. Neste mundo, há um crescimento moral significativo com base nas relações sociais próximas e uma rejeição ao materialismo. A Terra passará por grandes transformações neste mundo. Os mundos ditosos ou felizes são aqueles onde o bem já sobrepuja o mal e é visto como algo normal. Finalmente, os mundos celestiais ou divinos são os mais evoluídos e são habitados por espíritos depurados que governam outros mundos em evolução. A evolução é inevitável e a Terra seguirá a lei do progresso. Aqueles que não estiverem alinhados com a nova energia não permanecerão no planeta. À medida que a Terra passa por esta transição, muitas transformações geofísicas e psíquicas estão ocorrendo, e os trabalhos de terapeutas, psicólogos e outros profissionais focados no comportamento humano se tornam cada vez mais importantes. Durante essa fase de transição, é comum que o mal venha à tona para ser expurgado. Esta fase é descrita como uma construção de uma nova casa em substituição a uma casa velha e feia. Para alcançar esse objetivo, é necessário demolir a antiga casa e selecionar cuidadosamente os objetos que serão levados para a nova. Aqueles que são úteis e aproveitáveis devem ser preservados, enquanto aqueles que não possuem mais valor devem ser descartados. Esse mesmo processo está ocorrendo no planeta durante a transição planetária.
Aqueles que não possuem a vibração adequada para a nova Terra serão expurgados para um planeta inferior, onde terão a oportunidade de evoluir novamente. Um exemplo desse tipo de planeta é o Quirón, que é totalmente primitivo, assim como a Terra foi no início de sua existência. Neste mundo, é importante manter a ordem e descartar todo o lixo e sujeira que antes estavam encobertos, mas agora estão evidentes, nada ficará na obscuridão. É por isso que muitas pessoas estão sofrendo de depressão, ansiedade e outros transtornos durante este período de transição. As enfermidades da alma estão se tornando mais evidentes e, portanto, os terapeutas são mais necessários do que nunca para ajudar aqueles que estão descontrolados consigo mesmos. Por isso, é crucial praticar o amor, orar e manter uma vibração positiva e um foco na luz. Não desanimar, mesmo diante das dificuldades, pois isso já estava previsto. Conflitos intensos entre países, crises econômicas, epidemias, violência social, fome e desequilíbrios naturais ocorrerão para que, no futuro, o equilíbrio seja restaurado e o paraíso possa ser instalado na Terra. Algumas escrituras sagradas, como a Bíblia e outros escritos divinos de Meixo Sama, falam sobre esse período de transição planetária. Inclusive, Meixo Sama já falava sobre essa transição da Era da Noite para a Era do Dia em 1947. Com outras palavras, mas já falava nessa mudança. Olhe só o que ele diz nos seus escritos divinos. Todas as coisas existentes entre o céu e a terra nascem e se desenvolvem, bem como são criadas e destruídas pela ação daqueles dois mundos. Numa evolução infinita, numa visão ampla, o universo é macro-infinito e, ao mesmo tempo, um conjunto de micro-infinitos, que é o mundo da matéria. Por meio de sua contínua transformação, a cultura se desenvolve ininterruptamente. Meditando sobre isso calmamente, não podemos deixar de sentir a vontade do universo, isto é, o objetivo e a intenção de Deus. Em tudo há a distinção entre yin e yang, claro e escuro, dia e noite. Obedecendo a esta lógica, no mundo espiritual é chegada a hora da mudança da noite para o dia, que efetivamente se processa em intervalos de alguns milhares ou dezenas de milhares de anos. Trata-se de um fato extremamente importante, cujo conhecimento é imprescindível à compreensão do princípio do Jurei. Além disso, o conhecimento dessa mudança possibilita vislumbrar o futuro do Jurei e do mundo, o que conduz o ser humano à paz interior. Explicarei como está se projetando no mundo material a mudança que ocorre no mundo espiritual em milhares e milhares de anos. Nesse sentido, até agora, era noite no mundo espiritual. Observando-se os fatos do mundo material, que são a projeção do que ocorre no mundo espiritual, isso fica evidente. A alternância dos períodos de paz e guerra e a ascensão e queda das nações podem ser comparadas às fases da lua cheia e da lua nova. Agora, um ciclo se encerrou. É justamente o momento da mudança para o dia, que corresponde ao alvorecer. A transição da noite para o dia no mundo espiritual acarretará uma experiência inédita para a humanidade. Uma grande, espantosa, temível e ao mesmo tempo feliz mudança está para ocorrer e seus sinais já estão surgindo. É importante lembrar que não se trata de causar terror, mas de estar consciente da realidade que nos cerca e tomar as medidas necessárias para evoluir e contribuir para um futuro melhor. E segundo ele,
A evolução para que todo mundo esteja em conformidade com esse novo mundo é o Jorei. O Jorei transformará o ser humano para despertar para uma nova vida e se reconhecer como uma partícula de Deus. Eu poderia falar aqui sobre o que é o Jorei, mas para o vídeo não ficar muito grande, pesquisa aí na internet sobre essa prática divina que está transformando o ser humano em um ser melhor. Eu sugiro que vocês leiam sobre as transformações que vão ocorrer nessa fase, pois é importante estar ciente do que está por vir. Neste momento de transição planetária, é essencial fortalecer nossa fé, conectar-nos com a essência divina e irradiar amor e luz para o planeta. Praticar meditação e oração diariamente e enviar palavras de amor e compaixão para aqueles que estão desesperados ou perdidos. Devemos ser um agente de luz no meio do caos e manter uma postura positiva, mesmo quando a sujeira vier à tona. É importante tomar a decisão de focar na luz e fortalecer nossa fé para lidar com sabedoria e consciência com este momento crítico. Devemos ouvir a voz da sabedoria interior e confiar em Deus. Vamos trabalhar com fé e seguir em frente. Até mais.